Então, a gente vê que, apesar de toda essa reforma protestante, eu tive na Ucrânia e eu conversei no ano passado, assim que começou a guerra, com alguns pastores lá, como foi o impacto da reforma protestante aqui. Então, assim que houve a reforma, muitos missionários, muitos pastores, muitos cristãos, eles foram aos outros países. Quando a gente fala da reforma, né, lá em 1517, é bom a gente, né, Francisco, até lembrar, ali estava começando o mundo moderno, ali estava, a América tinha sido descoberta, foi um impacto aqui na Europa muito grande, porque os indígenas, né, viviam ali, não tinha esse sistema de governo que tem aqui, não pagava altos impostos, então isso impactou a visão deles aqui, mas você vê que o cristianismo protestante, luterano, ele vai percorrer as outras regiões aqui do leste europeu, ele vai ganhar um fôlego, mas depois também morre. Principalmente depois, na época da Guerra Fria, por exemplo, dos 50 anos de comunismo aqui, houve sufocou, né, a religião protestante de uma certa forma. Então, por exemplo, aqui na Croácia, Glauber, você fala assim, eu sou protestante, não é bom. Eu evito dizer, porque eles não gostam, porque foram aqueles que fizeram oposição direta, né, à doutrina. Quando houve a reforma, o clero, aquelas instituições que dominavam, eles se sentiram ameaçados. Então, eles começaram a reagir. E a gente vê que muitos países aqui ainda precisam realmente ser evangelizados. Existe uma distorção até da visão hoje, toda a Europa é protestante. Não, não é assim. Você vai ver a parte norte, que é a parte setentrional, ali Noruega, Dinamarca, Finlândia, são os países setentrionais, e você vai ver a parte ocidental, onde ali o elito está a França, a Inglaterra, a Alemanha. Então, você vê que o protestantismo ele se fortaleceu. E todos esses países se desenvolveram. Quando você sai aqui da Croácia, Glauber, por exemplo, você entra na Eslovênia, que é pertinho de mim. Daqui a 2 horas eu já estou na Áustria. Quando você entra na Áustria, você fala assim, entrei no primeiro mundo. Pela qualidade do asfalto, padrão na qualidade das construções, a educação, a mentalidade do povo é outra, totalmente diferente daqui, do leste, né, que é uma mentalidade que eles chamam balcânica. Nunca você vier aqui na Croácia e Eslovênia e diga que está nos balcões, vocês não gostam. Mas é exatamente assim. Os franceses, os ingleses, os noruegueses, quando eles falam daqui dessa região, eles falam que vocês são balcânicos. Ou seja, é uma espécie de europeu que não passou por uma transformação de mentalidade. Porque, professor Francisco, eu não sei se você concorda, mas o que houve na reforma também foi que mudou a cosmovisão, a maneira das pessoas pensarem. Então, a reforma protestante, eu diria, até como professor de história do cristianismo, que foi um dos maiores impactos na humanidade dos últimos 500, 600 anos. Foi a reforma protestante. Na nossa maneira de pensar, de ver a educação, indústria, isso hoje está até no Brasil, você que está assistindo a live, sendo distorcido esse ensino. Então, assim, toda a reforma de educação foi promovida pela reforma protestante. Então, assim, respondendo a pergunta, precisa, e pessoas que conheçam a sua fé cristã e que vivam a sua fé cristã. Sola fide, sola gratia e sola as escrituras.